A nossa EBD sobre seitas e heresias. E hoje vamos continuar falando sobre a Igreja Católica Romana. Afinal, na última aula, bem ao estilo batista, os irmãos votaram e pediram mais uma EBD, a parte 2 sobre o catolicismo, onde a gente vai poder falar mais sobre esta instituição e fazer uma análise bíblica e teológica daquilo que eles creem. E antes de entrarmos nos assuntos específicos dessa aula, é importante a gente recapitular algumas coisas que o pastor Leonardo ensinou para nós 2 domingos atrás. A gente viu naquela aula que a diferença entre protestantes e católicos é algo que começa lá já no fundamento de todas as coisas. Vimos sobre a questão da fonte de autoridade. Enquanto nós, protestantes, temos uma única fonte de autoridade, que é a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, é nela que a gente busca as nossas doutrinas, é à luz da Bíblia que a gente olha para a tradição e vê aquilo que é proveitoso. No catolicismo isso é diferente. Vimos que há uma ideia de uma tríplice fonte de autoridade. A Bíblia é vista pelos católicos como uma fonte de autoridade? Sim. Eu destaco só uma observação, que o Léo até comentou, que na Bíblia católica a gente tem alguns livros a mais. Já falamos disso em algumas EBDs. Tem ali os livros deuterocanônicos, livros que foram acrescidos após a Reforma Protestante, ali como escolhidos por eles, como inspirados por Deus. Então, eles têm essa fonte de autoridade, mas não se encerra na Bíblia. Para os católicos, a tradição da igreja também revela coisas acerca de Deus. E quem é o órgão que é o intérprete da Bíblia e que olha para a tradição e colhe aquilo que é revelação de Deus? O magistério. O Papa, juntamente com os bispos, tem essa autoridade para fazer a fiel interpretação da Bíblia e fazer, então, esse olhar para a tradição e ver aquilo que é verdade, dogma para a igreja. Isso a gente aprendeu 2 domingos atrás. Para além disso, o pastor Leonardo também destacou outra coisa importante, que é o processo pelo qual é formada as doutrinas. Como que é um método protestante de formular uma doutrina? A gente vai na Bíblia e, à luz dos estudos da Bíblia, a gente vê aquilo que é revelado claramente nas Escrituras. E estabelecemos isso como uma verdade de fé. No catolicismo, muitas vezes, o processo de formulação de uma doutrina ocorre de maneira distinta. Primeiro, o magistério olha para a tradição, vê algo que eles julgam que é uma revelação de Deus para a igreja. Estabelece aquele dogma à luz da tradição. E depois de estabelecido o dogma, eles voltam para a Bíblia, para tentar buscar alguns textos, prova para isso. O que isso ocasiona? A gente vai ver muitas doutrinas que não têm uma base bíblica tão consistente. Muitas vezes, textos bíblicos são até forçados para estabelecer, para afirmar aquele dogma da igreja. Então, essas são algumas informações importantes que precisávamos recapitular, porque a gente vai ver tudo que a gente falar daqui em diante, muitas vezes a gente vai se perguntar, onde está isso na Bíblia? Onde que está isso nas Escrituras? E a gente sabe, olha, a Igreja Católica Romana não crê nas fontes de autoridade como nós. E, gente, a primeira coisa que vamos tratar nesta aula em específico é acerca daquilo que é central no cristianismo. Aquilo que julgamos que é a grande mensagem do cristianismo, que é a doutrina da salvação. E como que eu vou trabalhar
os temas que iremos abordar hoje, gente. Primeiro, de maneira mais didática, eu vou falar sobre a visão protestante. Eu vou ser mais sucinto na visão protestante, porque é algo que nós conhecemos, mas vou expor o que nós cremos à luz da Bíblia. E depois iremos trabalhar qual é a visão católica sobre o assunto. Então, sobre a salvação, nós protestantes confessamos, cremos que o homem é salvo somente pela fé na obra de Jesus. João 3,36 resume isso. Jesus ele vai dizer: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Jesus está estabelecendo aqui o que salva? É a fé, é o crer na obra de Jesus. É óbvio que nós protestantes cremos que deve ser uma fé genuína, uma fé que tem conhecimento da mensagem da verdade, ou seja, conhece o Evangelho, conhece essa mensagem, que verdadeiramente crê e se submete então a Jesus, e a gente crê também que essa fé genuína vai resultar em frutos, não que essas obras vão corroborar para a nossa salvação, mas são os frutos de uma fé genuína em Jesus. E por meio dessa fé, essa fé é suficiente para nos salvar. Agora, o que pensa o católico, que ensina a Igreja Católica Romana acerca da salvação? O católico, ele não vai negar a necessidade de crer em Jesus. Eles vão entender que a fé é necessária, mas veja a diferença. Eu falei que nós protestantes entendemos a fé como suficiente. Ela basta para a salvação, a fé genuína. Eles creem que é algo necessário. Mas para além desta fé, há outras coisas envolvidas nesse processo, que são as obras e os sacramentos da igreja. Veja, o processo de salvação na Igreja Católica, ela inicia-se no batismo. No batismo, a Igreja Romana vai dizer que a graça de Deus, a graça santificante é infundida no coração daquela pessoa, na vida daquela pessoa. Então, quando a pessoa é batizada, ela é regenerada, ela tem libertação dos pecados, ela tem perdão de pecados. Veja, o catecismo vai dizer o seguinte: pelo batismo somos libertos do pecado e regenerados como filhos de Deus. Tornamo-nos membros de Cristo e somos incorporados na igreja e tornados participantes da sua missão. Pelo batismo, todos os pecados são perdoados. O pecado original e todos os pecados pessoais, bem como todas as penas devidas do pecado. Veja que é uma visão muito elevada e acima do que as Escrituras dizem acerca do que é o ato do batismo. Cremos que a regeneração é uma obra do Espírito, que o Espírito realiza, que nos liberta do pecado, que então nos capacita, nos leva a crer no Evangelho. Agora eles associam tudo isso ao batismo. Nessa visão extremada do batismo, eles vão inclusive dizer o seguinte no seu catecismo: a igreja não conhece outro meio senão o batismo para garantir a entrada na bem-aventurança eterna. Então, o batismo é o meio que a igreja reconhece, conhece como legítimo para a pessoa conseguir fazer essa entrada nos céus. É interessante só destacar que o batismo que é válido é só o batismo da Igreja Católica, que eles vão afirmar que só a Igreja Católica tem ali as chaves, a autoridade para dispensar os sacramentos no povo. Então, o único batismo válido é o batismo da Igreja Católica. Para defender esse argumento, geralmente, eles vão fazer o seguinte: primeiro, eles vão pegar todos os textos que dizem daquilo que o batismo simboliza, para falar como algo que
realmente o batismo efetua. Então, esse é um primeiro processo que eles fazem. E, além disso, um texto muito usado por eles para defender essa ideia é Marcos 16, 16. Veja o que o evangelista vai dizer. Ele diz: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. E muitas vezes eles vão usar esse texto para afirmar, está vendo? O batismo é necessário para a salvação. Porém, veja uma coisa. Se você observar a maneira como Marcos constrói a frase, ele vai logo depois fazer o contraposto. Quem não crer será condenado. Veja que ele não cita o batismo depois. Quem não crer e não for batizado será condenado. Qual é a ênfase daquilo que tem poder para salvar, que Marcos quer trazer? É o crer, é a fé. Muitos comentaristas vão dizer que o adendo "e for batizado" diz daquilo que nós cremos, que é a fé que redunda em frutos de obediência, ou seja, aquele que genuinamente crê, ele quer seguir os passos de Jesus, é os frutos de obediência. Então, Marcos faz esse adendo como um fruto de obediência. Isso corrobora com toda a Escritura, afinal, a gente tem o ladrão da cruz que foi salvo, né, gente? E quando que o ladrão da cruz foi batizado? Ele nunca foi batizado, ele morreu ali, do lado de Jesus. Sem o batismo, ele experimentou da salvação, por meio do quê? Da fé. Então veja, para os católicos, a salvação inicia-se no batismo. Porém, o processo de salvação não termina no batismo. A pessoa foi batizada, recebeu a graça santificante. Pode falar, Yuri? Ah, tá, é porque eles não veem ali um aspecto de ordem, né? De ordem dos acontecimentos, né? Tipo a ideia do crer e logo depois ser batizado. A ideia ali, eles vão defender que não é uma ordem de acontecimentos assim. É por isso. Aí eles batizam a criança, obviamente, como justificativa disso tudo que a gente viu. O batismo é visto como este que limpa do pecado original, liberta do pecado. Essa é a justificativa até para a salvação de crianças. Até fazendo o adendo, gente, como eles vão justificar, por exemplo, a salvação do ladrão na cruz, né? Eu citei o exemplo, o ladrão na cruz não foi batizado, eles têm que lidar com isso. E aí, veja, eles vão estabelecendo dogma e eles encontram problemas na própria Escritura, e eles têm que criar respostas para isso, né? E aí o ladrão da cruz, eles vão dizer que ele foi salvo pela ideia do batismo de desejo. Ele desejava o batismo, né? Então ele, pela impossibilidade, ele experimentou desse batismo de desejo. Por exemplo, a Igreja Católica vai falar que um protestante pode ser salvo. Mas como eles vão justificar isso? Só se for um protestante que é ignorante acerca da necessidade do batismo. Vamos supor que você nasceu num país protestante, de maioria esmagadora, que nem lida tanto de ensinar sobre catolicismo, igual a gente ensina. Então, você nunca ouviu sobre a necessidade do batismo. Aí você pode ser salvo, por quê? Você era ignorante acerca do fato do batismo, mas, se você tivesse conhecimento, sendo um crente verdadeiro, você desejaria passar pelo batismo, se tornar membro da Igreja Católica e afim. Agora, a gente que está nessa aula e já aprendeu essa doutrina, nos lascamos todo, né? Agora a gente não é mais ignorante. Sim.
Tá, a gente vai falar mais ou menos desse processo, Karine, mas quando ele destaca aqui, ó, todos os pecados, quando a gente pensa, é porque todos os pecados prévios ao batismo. É como se ele fosse curado de tudo isso. Por quê? Na Igreja Católica não é só criança que batiza, há adultos também que batizam, então eles vão ter ali o perdão dos pecados originais, mas de todos os pecados. Fora que também cremos que, enfim, há culpa, né? Às vezes até mesmo em infantes. Então todos os pecados até o batismo recebem ali perdão. Tá joia? É isso. Agora, gente, o processo depois do batismo continua. E como que continua esse processo de salvação do catolicismo? As obras da pessoa vai cooperar para a salvação ou não. As obras de piedade e caridade vão aproximar aquelas pessoas de Deus e levá-las, então, cada vez mais próxima a esta salvação. Assim como os pecados afastam a pessoa do Senhor, ao ponto de que, sim, uma pessoa que foi batizada pode cair, então, em perda de salvação, no sentido do inferno. E como que essa pessoa pode viver uma vida cristã mais próxima de Deus? Como que ela pode, então, obter reparação, ser fortalecida? E aqui é o que entra os outros sacramentos da Igreja Católica Romana. Eu não vou tratar de todos os sacramentos, no total são 7. Eu vou tratar daqueles que têm assim, uma ligação direta com o aspecto da salvação. Veja, um sacramento que é importante nesse processo da vida cristã para eles é a crisma, ou sacramento da confirmação. Aquele que é batizado, ele passa a ser instruído na fé católica, até que em um momento de maior maturidade, ele compreendendo a fé católica, ele é chamado a confessar publicamente que crê naquilo que a igreja ensina. E naquele momento ele recebe o sacramento da crisma. E a crisma é algo que consolida a graça do batismo. Aquela graça que foi infundida é mais consolidada. E aquela pessoa é fortalecida pelo Espírito Santo na crisma. Além disso, além da crisma, temos a Eucaristia, que tem um papel central na Igreja Católica. Talvez um sacramento de grande importância, se não o de maior importância. A Eucaristia é a ceia do Senhor. E para quem não conhece a doutrina católica, os católicos vão acreditar, vão crer e confessar que no momento da ceia, a substância do pão e do cálice são transformadas no corpo e no sangue de Jesus. Ali realmente a substância é do corpo e do sangue de Jesus. E quando o padre então celebra a Eucaristia, é como se ele estivesse fazendo um sacrifício ali. O sacerdote católico, quando ele celebra a ceia, eles linkam com a ideia dos sacerdotes do Antigo Testamento, que faziam sacrifício no Antigo Testamento com animais, mas agora o padre está fazendo um sacrifício ali na missa, onde ele está mais uma vez oferecendo um sacrifício com o corpo e com o sangue de Jesus. E todos aqueles que comungam, todos aqueles que comem então e bebem ali, estão recebendo reparação para os seus pecados, estão recebendo perdão para as suas dívidas. Veja, o catecismo vai dizer o seguinte: enquanto sacrifício, vejam, eles entendem a ceia como um sacrifício que está sendo repetido ali. A Eucaristia é oferecida também em reparação dos pecados dos vivos e dos defuntos, e para obter de Deus benefícios espirituais e temporais. Algo curioso, quando eu estava lendo o catecismo, foi que está lá, vivos e defuntos, né? E aí me chamou a atenção, falei, eu quero saber disso.
O que é a ideia dos defuntos? Em algumas missas em específico, por exemplo, a de dia de finados, a Eucaristia não é somente celebrada para os vivos que estão comungando ali, mas também aquele sacrifício é oferecido em favor dos que estão no purgatório, daqueles que já morreram. Então, este é o sacrifício eucarístico, que então os fiéis católicos são chamados a participar para reparar estes pecados, para serem então ali reparados e perdoados. E por último, gente, eu queria enfatizar também o sacramento da penitência. O que é o sacramento da penitência? Ele envolve o reconhecimento dos pecados e a confissão dos pecados, no qual o fiel busca a igreja, o sacerdote, para receber, então, o perdão. É aqui, por exemplo, que está embutido a ideia da confissão auricular, né? Que busca, então, o padre para confessar o pecado e receber perdão. E, gente, por que eu queria citar este sacramento? Porque é neste sacramento que está aquilo que talvez foi o motivo central da reforma, que é a indulgência. Às vezes a gente escuta por aí falando, porque na época de Lutero ele fez a reforma porque eles vendiam indulgência. E a gente às vezes fala e não sabe o que é a tal da indulgência. E a indulgência, gente, no catecismo vai afirmar o seguinte, o catecismo católico vai dizer que a indulgência é a remissão dos pecados pela ação da igreja, a qual, enquanto dispensora da redenção, aquela que dá a redenção, distribui e aplica por sua autoridade o tesouro das satisfações de Cristo e dos santos. Vou tentar explicar isso para vocês. Dentro da teologia católica há uma ideia do tesouro de méritos. O que é isso, gente? Imagina um grande cofre. Um cofre que dentro dele está os méritos de Jesus, conquistados pela obra de Cristo. Além disso, está os méritos de Maria e os méritos de todos os santos. Por quê? Os santos fizeram tantas obras boas de piedade, de caridade, que eles conquistaram a salvação não só para si, mas eles extrapolaram em obra de ponto que eles podem até ajudar a igreja hoje. Essa é a ideia. Então, nesse cofre está os tesouros dos méritos de Jesus, de Maria e dos santos. E o Léo até citou o texto, 2 domingos atrás, o pastor citou o texto onde é dito sobre as chaves da igreja, né? A igreja é a detentora das chaves. Então, extrapolando essa ideia da chave, da autoridade da igreja, eles vão afirmar que a igreja é essa que tem autoridade para abrir este cofre e pegar os méritos de Jesus, nosso Senhor, aquilo que ele conquistou por meio da sua obra na cruz. Pegar estas obras dos santos e então aplicar a vida do crente, do fiel. É por isso que às vezes o Papa dá a indulgência plenária. Ele chega e fala, estou lançando uma indulgência plenária. O que é a ideia? Estou pegando os méritos de Jesus, dos santos, de Maria, e estou jogando sobre os fiéis. Isso acontece às vezes, na pandemia mesmo aconteceu. É isso que era vendido na época da reforma. Não há, né? Não há. Exato. Questão de autoridade. Fala, Leão. Papa Leão lançou agora, ele assumiu e ele lançou essa indulgência. É como se a igreja pegasse esses méritos e lançasse sobre os fiéis. A igreja como essa que distribui a graça de Deus. Quando a gente entende o que é indulgência, esse tesouro que a igreja alegava ter e distribuir, a gente entende uma das mais famosas teses que Lutero escreveu. Entre as 95 teses, Lutero, ele vai dizer que o verdadeiro tesouro da igreja é o evangelho
de Jesus Cristo. E quando ele escreveu isso, ele estava contrapondo esta doutrina. Ele estava falando o tesouro que a gente tem, que é capaz de salvar, que Jesus confiou a nós e que traz genuíno perdão. Não é essa a ideia toda. O verdadeiro tesouro é a mensagem do Evangelho. Ela deve ser pregada e ela é poderosa para salvar. E, além disso, gente, temos também o purgatório, onde os pecados não perdoados em vida são finalmente tratados no pós-morte. A ideia do purgatório é simples. Houve pecados que não foram reparados, onde o fiel, talvez, pela falta de uso de algum sacramento, em algum momento, não reparou aquele pecado, ele tem, então, um purgatório, que é o momento final, onde ele vai tratar estes pecados não tratados na vida. E, gente, qual é o nosso problema com toda essa teoria da salvação católica? É que não tem base bíblica consistente. Talvez você que leu a Bíblia ao menos uma vez inteira e ouviu tudo que eu falei, deve ter se perguntado onde está isso na Bíblia. A gente olha as cartas para a igreja, olha a igreja de Atos, e onde está tudo isso? Todas estas práticas. E a grande verdade é que tudo isso foi construído à luz dessas dogmas, olhando para a tradição e deixando a Bíblia de lado. As justificativas bíblicas são forçadas, não tem base bíblica consistente. Portanto, cremos que é uma doutrina falsa acerca da salvação, que simplesmente é: creia genuinamente no Evangelho, na obra de Cristo, e pela graça dele, somos então salvos. Um outro tema, que é bem ali divisivo e fruto de discussão entre protestantes e católicos, é a ideia da veneração dos santos. Sim, também é para salvação. A missa do sétimo dia entra também como esse usar das indulgências em favor dos mortos, né? Você vai fazer aquela missa, aquela celebração em favor do ente querido que foi morto, né? Porque a igreja, na verdade, assim, se a gente for olhar, eles vão usar um texto de 2 Macabeus, texto deuterocanônico, para defender a ideia de que se pode interceder em favor deste que foi morto. Isso ligado com a ideia do purgatório. E aí eles vão fazer um sentido como se a gente pudesse estar contribuindo de alguma forma, por meio da igreja, né? Porque a igreja é a dispensora da graça. No final, ela que está agindo. Não é nem eu que estou cooperando em favor dele, é a igreja cooperando a favor. Eu estou buscando a igreja para derramar graça sobre aquele que está no purgatório. A ideia é essa. Mas, é isso. E, tipo, a gente olha para tudo isso, né, Ana, e se pergunta, né, onde? Onde está nas Escrituras? O texto que eles mais usam é um texto de 2 Macabeus. Não vou me lembrar o capítulo e o versículo, mas como a gente já falou na aula do pastor Leonardo, é um texto deuterocanônico, não considerado canônico, inspirado nem por nós, nem pelos judeus, que foram os receptores. E mesmo assim, é um texto isolado de toda a Escritura, né? Onde não encontra fundamentação nas Escrituras. E, gente, agora vamos para a veneração dos santos. E, gente, primeiro tratando sobre a visão protestante, vamos confessar que há um só que é digno de honra, de glória e de culto, que é quem? Deus. Somente o Deus Trino é digno de receber isso da parte da igreja. Isso, desde lá do Antigo Testamento, a gente vê claro. Nos 10 mandamentos, por exemplo, é dito em Êxodo 24:5, não façam para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus
zeloso, né? A gente vê aqui como criaturas, não podemos adorar outra criatura. Somos chamados a adorar a um que é o Criador. O Novo Testamento também dá testemunho dessa realidade. Se a gente olha para a vida dos apóstolos de Jesus, só há um que eles prestam culto, que eles prestam glória. E quem é? Jesus. Em nenhum momento a gente vê, por exemplo, um apóstolo adorando a outro, fazendo referências de grandes glórias a outro. A gente vê isso no Novo Testamento. Há, inclusive, um texto lá em Atos que é bem curioso, icônico, onde Paulo está com Barnabé numa cidade chamada Listra, e eles realizam um milagre. E as pessoas, ao verem Paulo e Barnabé realizando aquele milagre, ficam espantadas e começam então a adorar a eles, como se fossem ali seus deuses. E Paulo e Barnabé vai falar algo curioso. Abram sua Bíblia aí em Atos 14, para que a gente possa ler junto. A gente tem aqui um apóstolo de Jesus, em meio à sua missão, ou seja, o objetivo dele é ensinar para aquela multidão acerca da verdade. Veja aqui Atos 14. A gente vai ler no versículo 14 aqui, 15, e depois a gente vai pular para o 18. Atos 14, 14. Aquelas pessoas começam a adorar a Paulo e Barnabé e eles fazem o seguinte: porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando suas vestes, saltaram para o meio da multidão, gritando: Senhores, por que estão fazendo isto? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos. E anunciamos o Evangelho a vocês para que se convertam destas coisas vãs ao Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Versículo 18, dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram a multidão de lhes oferecer sacrifícios. Veja, Paulo e Barnabé aqui lutando para que as pessoas não cometessem essa atrocidade, de confundir estas coisas relacionadas à adoração. Baseado nestes testemunhos bíblicos, vemos que é inapropriado a adoração, então, até mesmo destes grandes heróis da história da fé, da história bíblica. Há um que é digno, que é Deus. Marcelo? Exato, exato. Então a gente vê o testemunho em toda Escritura. Até um dos argumentos que a gente usa para falar que Jesus é Deus é porque, em certo momento, Jesus é adorado e ele não recusa a adoração. Ele é Deus. Essa é a distinção, né? Agora, como os católicos vão falar da veneração dos santos? Gente, na teoria, destaco aqui essa palavra, eles vão afirmar que eles adoram somente um, que é Deus. Eles seguem esse princípio bíblico. E como que eles vão afirmar isso? Eles vão criar uma divisão baseada em duas palavrinhas no grego. Uma palavra é latria, que está vinculada à ideia de adoração. E eles vão falar, latria, que é a adoração, a gente só pratica com um, que é Deus. E eles vão pegar outra palavrinha no grego, chamado dulia, que passa a ideia de veneração, prestar honra. E eles vão falar, o que a gente vive com os santos é dulia, não é latria. O Catecismo Católico vai dizer, a honra prestada a santas imagens é uma veneração respeitosa e não uma adoração. Já já eu falo da prática. Fala aí, André. Exato. Aí, ó.
gente vai falar de Maria, inclusive, mais para o final da aula. Mas aí André falando ali que ele viu a notícia que fizeram uma estátua de Maria 50% maior que a do Cristo Redentor, né? Trazendo ali um destaque, um enfoque grandioso a Maria. E é disso que eu queria comentar com vocês. Na teoria, parece lindo, né? Parece até que é compatível. Na teoria, a gente lendo. Mas a grande verdade é que, na prática, quando a gente olha o catolicismo, na vida prática mesmo da igreja, no catolicismo popular que é vivido, não o escrito no catecismo, o que a gente vai ver é que o que há é idolatria, sim, em relação aos santos. Por exemplo, a gente vai ver que pessoas têm um amor muito maior pelo santo do que com o Senhor. As pessoas não têm vida de intimidade, relacionamento com Jesus. Tem somente com o santo. É alvo do maior apreço na vida delas. Além disso, eles rendem mais glória, honra e gratidão ao santo. Quando eles recebem qualquer tipo de bênção, para quem que eles voltam o coração em gratidão? Não a Deus, mas ao santo. A glória sempre vai a este. Além disso, a gente vai ver que eles fazem sacrifícios que nem mesmo Jesus exigiu de nós, em favor dos santos. Peregrinações, a gente vê ali subindo escadaria de joelhos, enfim. Sacrifícios relacionados a dietas, tudo em favor de santos, romaria. Além disso, por último, também destaco, eles fazem celebrações, cânticos e festas totalmente centradas nos santos. Dependendo do dia, se for o dia de um santo específico, você ir na igreja, você vai ver uma missa que fala muito mais do santo do que de Jesus. Sim, sim. Sim, aqui no Brasil temos feriado de padroeiro, né? Em todas as cidades tem ali o padroeiro e tem o feriado. Mas a gente, eu já, inclusive no trabalho, eu não sei vocês, lá na engenharia direto, os outros engenheiros brincavam comigo, falavam, ó, você é evangélico, então tu não vai tirar o feriado não, né? Não sei se era só comigo, mas rolava. E aí, Manuel? Pode falar, Manuel. O João Batista veio, batizou Jesus, Jesus submeteu ao batismo, né? Como exemplo para nós. A gente que crê, então a gente passa pelas águas, igual a gente viveu semana passada, né? É coisa linda. É a obediência ao Senhor. Mas, gente, então quando a gente observa isso, a gente vê que apesar de na teoria eles afirmarem que não praticam idolatria, o que a gente vê na prática é que há sim idolatria em meio à igreja católica. E veja, a instituição corrobora com isso. Se ao menos a instituição fosse uma que chegasse lá e falasse aos fiéis, olha, vocês estão abusando, não venha, não faça isso aí já está extrapolando a veneração. Mas o que a gente vê? A gente vê toda uma estrutura que é desenvolvida em torno dos santos e que estimula ainda mais a idolatria em meio aos fiéis. Outra coisa que a gente vê, que é motivo, né, de
discordância entre nós é a ideia da intercessão dos santos. O que é a visão protestante acerca deste assunto? Quando olhamos para toda a Bíblia, vemos que sempre somos chamados a dirigir a nossa oração a um, que é Deus. No Antigo Testamento, temos um livro inteiro de oração, o livro dos Salmos. E todas aquelas orações são dirigidas a quem? A Deus. No Novo Testamento, isso continua. Há um momento icônico onde os discípulos de Jesus, em Lucas 11, vão chegar para Jesus e vão falar com Cristo, que ele os ensinasse a orar. E o que Jesus responde a eles como um ensinamento de oração? O Pai Nosso. Uma oração dirigida a Deus. Vemos nas cartas apostólicas que há diversas orações que são escritas nas cartas. Paulo escreve, Pedro escreve. E para quem são dirigidas as orações das cartas? Ao Deus Trino. A todo momento é ao Deus Trino. E veja, já havia mártires naquele tempo. Estevão já havia sido morto logo no início da igreja. Tiago, apóstolo de Jesus, morreu cedo, ano 62 depois de Cristo. Eles poderiam, talvez, fazer uso da mediação de Estevão, Tiago, de algum mártir. Mas não, todo tempo nas cartas a gente vê a oração dirigida ao Senhor. Paulo, inclusive, é enfático em dizer a Timóteo, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Agora, qual é a visão católica acerca da intercessão? Eles não veem isso como um problema, pelo contrário, eles veem como algo positivo e uma prática que deve ser adotada pelos fiéis. E por que eles incentivam que os fiéis busquem a intercessão dos santos? Eles vão afirmar que estes santos estão mais próximos de Deus, por já estarem neste estado pós-morte na companhia do Senhor. E além disso, eles vão afirmar também que eles possuem mais méritos do que nós. Aqui há uma diferença nossa entre nós e os católicos. Nós confessamos que ninguém tem méritos diante de Deus. É pelos méritos de Cristo que nos achegamos até o Senhor. Mas para os católicos há sim uma ideia de alguém que tem uma posição mais privilegiada do que outra, mais méritos do que outra. Então veja, o catecismo vai dizer o seguinte: a intercessão dos santos. Os bem-aventurados, estando mais intimamente unidos com Cristo, consolidam mais firmemente a igreja na santidade. Eles não cessam de interceder a nosso favor diante do Pai, apresentando os méritos que na terra alcançaram. Então veja, a ideia até dos méritos, eles estão diante de Deus intercedendo e apresentando os méritos que eles alcançaram aqui na terra. Eu até, nesse tempo que eu estava estudando para essa aula, vi alguns debates, né, pastores, padres, enfim, e um padre falou para o pastor, falou, olha, buscar Maria é sábio, porque ela tem mais méritos do que nós, diante de Deus. E o próprio padre falou, eu sei que isso é chocante para você protestante, mas cremos isso, ela tem mais méritos, ela tem um acesso, então, privilegiado diante de Jesus. Sim. Exato, e principalmente o contexto neopentecostal tem essa ideia, né? A oração do pastor é poderosa, aí tem os pastores que abusam disso, né? Fazendo isso até como meio para enriquecimento, para abusar das ovelhas ali, e a gente vê isso nitidamente. E enquanto os reformadores defenderam o quê? O sacerdócio universal de todos os crentes. Todos nós, mediante a Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, tem livre acesso a Deus. Então a gente tem, pelos méritos de Jesus, acesso ao Senhor. O texto bíblico mais usado por eles para defender a intercessão dos santos está lá em Apocalipse 5, versículo 8. Vamos lá para esse texto.
Apocalipse, capítulo 5, versículo 8. O texto bíblico vai dizer o seguinte, gente. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Esse é o texto mais utilizado por eles para defender a ideia da intercessão dos santos. Praticamente esse é o texto que mais corroboraria para essa visão. Mas é importante a gente entendê-lo e compreendê-lo de maneira, então, bíblica, olhando para o todo das Escrituras e compreendendo a literatura que a gente está lidando. Lembro que o texto de Apocalipse é um texto apocalíptico, recheado de figuras. Ana? Tudo bem. Tá. A gente, questão de mérito é acumular tesouros no céu. Ah, tá. A gente tem na Bíblia uma referência acerca de um galardão que virá. A Bíblia não explica para nós o que é, como é. Eu não vou, como a Bíblia se cala em dar tantos detalhes, não tem como a gente construir muito acerca do que será isso. Há uma ideia de um galardão que será entregue. Então, sim, mas não influencia na salvação, né? O negócio deles é que eles pegam a ideia de méritos associando a salvação. Essas obras entram como um poder, como algo que faz parte do processo salvífico da pessoa, né? O que não cremos. A gente crê sim, que há uma ideia de que alguns experimentarão de um galardão. Vai haver, sim, diferença nesse galardão. O que é, o que seria isso, Deus não revelou. Na eternidade saberemos. Sim, totalmente diferente. O que os católicos creem é algo totalmente distinto. A gente não crê em algo que corrobora para a salvação. A salvação é somente pela fé. Somente pela fé. Mas, gente, voltando aqui para Apocalipse 5:8. Estamos lidando aqui com uma literatura apocalíptica, né? Uma literatura que é recheada de símbolos, de figuras. E precisamos entender o que João estava vivendo aqui, neste momento. João tinha acabado de se deparar com um livro, um pergaminho. E nesse livro havia vários selos. Esse livro corresponde sobre os atos redentivos que Deus faria, sobre o desenrolar da obra de salvação de Deus. E ele vê esse livro, e cada selo era como se fosse um romper de uma etapa dessa obra de Deus. O texto bíblico vai falar que João vê esse livro, e ele entra em um estado de tristeza, de choro, porque ele olha a grandeza daquele livro, do conteúdo do mesmo, e ele vê que não há ninguém que era digno de abrir estes selos, de realizar a obra. E em meio à angústia de João que chorava, um ancião o acalma, e ele se dá então de cara com o Cordeiro de Deus, com Jesus. Apareceu aquele que é digno de romper os selos, de executar toda a obra redentiva. E aí é nesse contexto de aparecimento de Cristo que o texto bíblico vai dizer no versículo 8, que 4 seres viventes, né, e 24 anciões se prostram e adoram a este que é Jesus.
Quem que é esses 4 seres viventes? Eles representam a totalidade dos seres celestiais, dos anjos. Os 24 anciões representam a totalidade do povo de Deus. Muitas vezes a gente tem a referência dos 12 do Antigo Testamento, 12 tribos, 12 apóstolos. Os 24 anciões é a totalidade do povo remido pelo Senhor. E estes também se prostram. O que eles estão fazendo ali? O que João quer ensinar? A dignidade do Cordeiro. Todos os seres celestiais se prostram diante dele, ele é digno. E também os representantes de todo o povo de Deus se prostram diante dele. Então, uma primeira ênfase do texto é essa adoração. E logo depois é dito que as orações dos santos são apresentadas diante de Jesus como um incenso. E, gente, a ênfase aqui não é intercessão. Esses representantes estão ali para demonstrar a dignidade de Jesus. Essas orações que são apresentadas ali, lembra, João está vivendo um momento de angústia, de choro, como um crente que está desesperado em meio àquela situação de extremo terror. O pecado está aí. E ele se depara com Jesus. E aí as orações sobem até Cristo como incenso. E a ideia é demonstrar crentes, os receptores de João, que estão chorando também, estão tristes, estão vivendo lá em meio à perseguição. As orações estão chegando diante do Senhor. A ênfase não é intercessão, é destacar. Você que chora, você que está angustiado, aquele que é digno, está recebendo todas as orações que vocês sabem. Provavelmente, João tinha em mente aqui um salmo. Marca a Bíblia aí em Apocalipse 5:8 e abre em Salmo 141, no versículo 2. Salmo 141, versículo 2. Lembro vocês que João está escrevendo para pessoas que já tinham o Antigo Testamento, tinham contato com isso, tinha contato com as figuras do Antigo Testamento. E veja o que o Salmo 141, Salmo de Davi, vai dizer no versículo 2. Suba à tua presença a minha oração como incenso. É esse clamor que o povo de Deus tem para que a oração chegue diante de Deus. Agora volte lá para Apocalipse. É interessante que logo depois, em Apocalipse 6, João vai destacar o conteúdo da oração dos santos que já estão salvos, que já estão nos céus, vamos dizer assim. Porque, gente, uma coisa, só chamando a atenção de vocês aqui, um momento. Às vezes a gente protestante não sabe, não pensa que sim, os santos estão neste momento orando diante de Cristo. Aqueles que foram salvos. Santos no sentido daqueles que foram separados e que já estão diante de Deus. Eles oram sim, diante de Cristo. E veja qual é o conteúdo da oração deles. Olha em Apocalipse, versículo 6, do 9 até o 11. Apocalipse 6, do 9 ao 11. Vai dizer o seguinte: quando o Cordeiro quebrou o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Quem são esses? Aqueles que são salvos, aqueles que já haviam ido à morte. E o texto bíblico vai dizer, e eles clamaram com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi pedido que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número de conservos e seus irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido.
Vejam aqui, gente. Os santos estão nesse momento orando a Deus. Mas qual é o teor da oração deles? Estão clamando pela volta de Cristo, pela justiça do Senhor. Nesse momento, aqueles que estão nos céus estão clamando: Senhor, realize a tua justiça. Eles não estão intercedendo pelo meu casamento, aqueles que não casaram. Eles não estão intercedendo por pedidos pessoais nossos. Não, o teor da oração deles é apresentado pelo próprio João em Apocalipse. Eles oram clamando: Senhor, vai e realize justiça. O teu povo sofre. O mundo se levanta contra nós. Vai e realize justiça. É isso que eles oram. Então é isso, gente. A Igreja Católica, fazendo uso principalmente desse texto, vai falar que devemos direcionar nossas orações aos santos e fazer uso da intercessão. Obviamente, já falei a visão protestante, o quanto achamos isso errado e não seguimos esta prática. Sim. Exato. O Rubik está destacando aqui, gente. Santos são aqueles que foram separados por Deus, salvo mediante a fé. E eu não vejo problema nenhum. O próprio apóstolo Paulo, os escritores do Novo Testamento, chamam a igreja de santos. Não há problema, desde que a gente entenda. São esses remidos, salvos pela graça. E, gente, desculpa pela minha voz. Provavelmente o restante da aula vai ser assim. Ontem a gente teve uma imagem em ação, homens contra mulheres no encerramento dos jovens, e foi caótico, muito grito no meio da comunhão, e é isso. Quem ganhou? As mulheres. Eu gritei, e por 2 casas o Senhor cooperou para com elas. Vamos lá, gente, continuando. Agora, para terminar a visão sobre Maria. Quem é Maria? A mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a visão protestante acerca de Maria? Quem é Maria para nós, à luz da Bíblia? E, gente, a grande verdade é que no nosso contexto brasileiro, muito em resposta ao catolicismo, tendemos a ter uma rejeição à figura de Maria. Há muitos evangélicos que até evitam falar de Maria. Tem uns que eu acho que até pula o texto bíblico. Quando chega em Maria, opa, pula, vai para depois, né? E às vezes a gente faz questão de, sempre que a gente fala de Maria, falar que ela é uma pecadora, né? É desse jeito, essa resistência. Tem crente que não quer pôr o nome da filha, né? De Maria de jeito nenhum, enfim. Mas veja, Maria é apresentada para nós na Bíblia como uma mulher que é um grande testemunho, sim, de fé. Maria é uma mulher piedosa, obediente a Deus, ao qual Deus confiou uma missão única, que só ela experimentou, né? Ninguém mais vai experimentar, o filho já veio, e Jesus nasceu do ventre daquela mulher, e ela foi obediente, ela perseverou junto ao filho. Quando a gente tem a crucificação, muitos dos apóstolos estavam onde? Fugido, escondendo. Maria estava lá, aos pés da cruz. Maria, para nós, na Bíblia, é apresentada como uma mulher piedosa e um exemplo de fé, que amou e serviu ao Senhor com fidelidade. Porém, além de destacar todas essas qualidades, a Bíblia destaca para nós também que Maria era uma mulher comum. Uma mulher comum. Ela é uma mulher que, por exemplo, constituiu, né, um casamento com José, um servo de Deus. Em Marcos 6,3 vai destacar que Jesus tinha irmãos,
Ou seja, ela teve filhos com José, foi mãe não somente de Cristo, mas também de outros. E é uma mulher também que tem os seus pecados. E ela mesma confessa isso. Quando ela confessa isso, quando ela canta ao Senhor. No Cântico de Maria, ela vai dizer o seguinte: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Ela mesma confessa: Deus é o meu Salvador. Assim como Deus nos salvou, Maria foi salva mediante a graça do Senhor. Isso que eu digo não é desmerecendo Maria. Ela continua sendo um exemplo de piedade, um exemplo de mulher cristã, digna, sim, de admiração da nossa parte, um exemplo a ser seguido, mas ela tem essa característica de uma mulher comum, como nós. No catolicismo, muito influenciado pela tradição que cada vez mais foi engrandecendo a figura de Maria, a gente vai ver que Maria se transformou em algo muito distinto do que aquilo que a Bíblia apresenta para nós. Eu destaco aqui alguns dogmas católicos que não concordamos e que eles enaltecem, então, acerca de Maria. Primeiro dogma é o dogma da Imaculada Conceição de Maria. Em 1854, veja, é algo recente, tem pouco tempo que foi estabelecido esse dogma. O Papa Pio IX estabeleceu esse dogma, que diz que Maria é livre de qualquer mancha de pecado. Esse dogma contradiz a própria fala de Maria, que eu disse aqui do cântico, que ela confessa: Deus é o meu Salvador. Como que eles vão explicar isso? Aí lembra, eles estabelecem o dogma e tem que ir para o texto, ir lá botar com o texto. Eles vão falar que Maria, ela foi salva sim por Deus, mas de uma maneira distinta de toda a humanidade. Enquanto nós fomos salvos depois do pecado, pecamos e então somos salvos, Maria, ela foi salva por Deus sim, mas preservada do pecado desde o ventre. Onde está isso? Não está na Bíblia, né? Fruto desta tradição. Veja o que diz o catecismo. Ao longo dos séculos, a igreja tomou consciência de que Maria, acumulada de graça de Deus, tinha sido redimida desde a sua conceição. É o que confessa o dogma da Imaculada Conceição, proclamado em 1854 pelo Papa Pio IX, por uma graça e favor singular de Deus, onipotente, em previsão dos méritos de Jesus, Salvador do gênero humano, a bem-aventurada Virgem Maria foi preservada intacta de toda mancha de pecado original no primeiro instante da sua conceição. Queria destacar aqui o ao longo dos séculos. Veja que nem eles não escondem. É algo que foi construído, é algo que está na Bíblia? Não. É algo que ao longo dos séculos a igreja foi tomando, então, consciência acerca deste dogma que agora eles afirmam. Esse dogma culmina na Assunção de Maria, outro dogma recente, de 1950. Esse aí, alguns irmãos talvez eram já até vivos aí quando foi declarado como dogma, como uma verdade de Deus, né? E o que diz esse dogma? Ela vai dizer que à luz da tradição, no fim da vida dela, ela foi elevada aos céus, de corpo e alma, à semelhança de Jesus, como Jesus. Veja o que diz o catecismo. Finalmente, a Virgem Imaculada, preservada e imune de toda mancha de culpa original, terminando o curso da vida terrena, foi elevada ao céu em corpo e alma, e exaltada pelo Senhor como rainha, para assim se conformar mais plenamente com o seu Filho,
Senhor dos senhores e vencedor do pecado e da morte. A assunção da Santíssima Virgem é uma singular participação na ressurreição do seu Filho e uma antecipação da ressurreição dos outros cristãos. Então, a gente vê uma elevação muito grande do que a Bíblia ensina acerca de Maria. Além disso, ela é vista como a grande intercessora da igreja. Veja que eles elevam Maria a uma posição de maior capacidade por interceder por nós, mais elevada do que qualquer santo. Muitas vezes eles vão usar o texto de Caná, da Galileia, em João 2, o primeiro milagre de Jesus. Eles vão falar, olha lá no primeiro milagre de Jesus, em João 2. Faltou vinho ali naquela festa, Maria viu aquela situação, foi falar com Jesus da falta de vinho, e o que o filho fez? O filho foi lá e atendeu o pedido da sua mãe. E aí eles enaltecem isso. Até conversando com o irmão essa semana, ele falou que foi num casamento, e que foi pregado no casamento o texto de Caná, da Galileia, né, um casamento católico. Aí na homilia, o padre leu o texto de Caná da Galileia, só que aí o irmão falou, ele não falou nada de Jesus. Ele só falou de Maria como intercessora no casamento, como apoiadora no casamento. Mas veja, eles enfatizam o papel de Maria ali, mas eles se esquecem que Jesus ouviu quantos pedidos e atendeu. Pedidos até mais complexos. Leprosos chegavam diante de Jesus e pedia por cura, e Jesus graciosamente atendia. Pessoas pediam por entes queridos endemoniados, sofrendo com doenças de morte. Jesus ouvia e atendia. A ênfase ali de Caná de Galileia não é Maria, é a graça de Jesus. É esse Cristo que atende, sim, a súplica dos seus. Essa é a ênfase. Então, eles pegam aquele texto e engrandecem ele. Veja o que diz o catecismo. O catecismo, gente, para quem não sabe, ele tem uma sessão inteira só para falar sobre a oração de Ave Maria. Que a gente tem a oração do Pai Nosso, bíblica, e a gente tem a oração de Ave Maria, muito conhecida, né, no Brasil, no catolicismo, e no catecismo tem ali um bloco inteiro só para explicar cada trecho da oração. E no trecho que fala sobre rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, eles vão explicar o seguinte: pedindo a Maria que rogue por nós, reconhecemos-nos pobres pecadores e recorremos à Mãe de Misericórdia, a Santíssima. Confiamo-nos a ela agora, no hoje das nossas vidas, e a nossa confiança alegra-se para lhe confiar desde agora a hora da nossa morte. Maria é a orante perfeita, figura da igreja. Podemos orar com ela e orar-lhe a ela. A oração da igreja é como que sustentada pela oração de Maria. Está-lhe unida na esperança. Gente, esse final, a oração da igreja é sustentada pela oração de Maria, é pesado, né? A oração da igreja é sustentada por quem? Por Cristo, nosso intercessor fiel, que está lá diante do Pai, rogando pelo seu povo. Ele é este. Veja que Maria usurpa um papel que é de Cristo aqui, sustentando a oração da igreja. E outra coisa que eu queria destacar, olha que o ela, sempre que é falado ela, é em letra maiúscula, né? A gente faz isso geralmente quando a gente escreve sobre Deus. A gente usa ali, vai referenciar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a gente usa o pronome em letra maiúscula, e eles fazem a mesma prática para Maria. Uma elevação indevida à pessoa de Maria. Eles também vão defender a hiperveneração de Maria. O que é a ideia disso, gente? A gente viu, quando a gente falou da veneração dos santos, que eles defendem ter a latria, a adoração, que na teoria eles vão falar que é só a Deus. Tem a dulia,
que é a veneração, a honra aos santos. Só que a Maria, eles vão falar que há ali um meio termo. Eles vão falar que é a hiperdulia, a hiperveneração. Em um site católico, estava explicando o seguinte: a hiperdulia é o culto especial devido a Maria Santíssima, como Mãe de Deus. É exclusivo a ela e nasce da necessidade de colocar o culto à Virgem em uma posição privilegiada, acima dos santos, mas sem alcançar o limite da latria. O que vemos na prática? Infelizmente, o que a gente vê é uma idolatria tremenda a Maria. Eu mesmo morava em uma cidade que é próxima de Aparecida, e não era incomum, pelo contrário, havia pessoas que todo ano faziam a peregrinação lá da cidade até Aparecida, dias e dias de caminhada. E você perguntava, por que você está fazendo isso? É para Maria, para Maria. E isso a gente vê em tudo. As orações são dirigidas a Maria, as glórias, as honras são dirigidas a Maria. Uma idolatria que cresce e cresce, parece que cada vez mais dentro da Igreja Católica Romana. Tem inclusive um worship católico que está ficando muito popular, que diz o seguinte: existe uma rainha aqui, coroada de estrelas, a lua embaixo dos teus pés, adornada pelos anjos. Não existe nada que não passe por ela. Tudo que eu tenho, eu consagro a ela. Quando eu chamo Maria, eu chamo também Jesus. E no catolicismo tem muito esta ideia de consagrar a sua vida a Maria. Esse mesmo irmão que compartilhou comigo sobre a questão do casamento, que houve a homilia em Caná da Galileia, falou que depois daquela exposição toda voltada para Maria, entrou então a imagem ali e o casal foi convidado então a consagrar o casamento deles a Jesus? Não, a Maria. E os dois então consagraram o seu casamento a Maria. Então veja, o que é isso senão idolatria, né? E só uma coisa, né, gente? Um problema que os católicos têm que lidar é que Maria, no Novo Testamento, é alguém que fora dos evangelhos, pouco é citada, né? Ela é presente ali no evangelho. É citada, é referenciada, em alguns momentos também, não é figura que fica todo momento sendo citada, mas quando chega nas cartas, gente, se Maria é assim tão elevada, não deveria estar ali nas cartas dos apóstolos toda hora fazendo alguma referência a Maria, chamando os fiéis, então, a Maria. Mas veja, leia as cartas. O que se fala sobre Maria? Não é destacado. Quem é enfatizado? Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Ju? Sim. Uhum. Obedeçam a Jesus. Sim, ela mesma fala, façam tudo que ele ordena. É isso mesmo, Ju. Sim, eu até vou fazer uma breve referência a isso depois. Ele pediu que não use o título de corredentora, né? Porém, assim, está dando até muita discussão na Igreja Católica. Um dos padres mais conceituados do Brasil, ele está, inclusive, gravou uma homilia assim, de quase 50 minutos, meio que contestando essa carta papal, né? Porque, assim, se você olhar para a teoria e para o ensino católico, dá a entender que ela é, sim, corredentora, né? Que ela é, sim, corredentora na obra, né? Mas eles pediram para
amenizar. Muitos católicos têm falado que é uma tentativa, né, de aproximar a Igreja Católica dos protestantes, né? Essa fala do Papa, tentar fazer uma aproximação entre as igrejas, mas a verdade é que não foi mudado nada em relação ao catecismo. O catecismo continua do mesmo jeito. E enfatiza que Maria é medianeira de todas as graças. A gente vai falar disso. Então, o catecismo continua passando uma ideia de corredenção e tem que mudar a prática também, né? Tem que ir exortando isso na prática e sendo mudado na prática. Não é uma cartinha ali que vai resolver todo o problema, né? Vamos ver o desenrolar disso tudo, Grilo. Sim, sim, sim. A grande verdade é que de onde surgiu todas essas tradições, gente? Se lembre do contexto onde a igreja se iniciou. Iniciou em um contexto onde sim havia o paganismo, onde havia muita influência dessas coisas dentro da igreja, e aquilo foi cada vez adentrando. Qual é o erro que a gente protestante identifica nessa tradição, nessa história da igreja? É que tudo isso não foi sendo o quê? Tratado. Isso foi cada vez se acumulando mais, foi se permitindo, e em alguns momentos, principalmente ali na Baixa Idade Média, onde a igreja foi tomando realmente caminhos muito tortuosos, isso foi referendado, isso foi tomado como uma verdade. Então, por que a reforma enfatiza o sola escritura? Que para mim é a mais importante das solas, porque o resto brota disso. É que a ideia dos reformadores é, vamos pegar a Bíblia e vamos, à luz das Escrituras, ver o que realmente é verdade para o povo de Deus, né? Isso que faltou de ser feito. Uhum. Sim, sim. Exato. Os reformadores traduziram a Bíblia, possibilitaram que a Bíblia chegasse às mãos, né, de todos. A ideia é essa mesmo, gente. E para terminar, aqui, né, Maria como mediadora de todas as graças. Como eu disse, o Grilo até enfatizou, o Papa fez o documento falando para não usar o título de corredentora, mas só uma observação sobre o documento. O Papa, ele não abriu mão de nenhum dos dogmas relacionados a Maria. Ele manteve tudo que o catecismo diz sobre Maria e os ensinos da igreja sobre Maria, só falou para tomar cuidado e evitar, então, o uso do título corredentora, porque poderia causar alguma confusão. Mas ele não abriu mão de algo que é uma realidade no catolicismo. Eles creem que sim, é por meio de Maria que a igreja desfruta das graças de Deus. A graça do Senhor vem por intermédio ali de Maria, e é através dela, então, que a igreja desfruta das graças do Senhor. Quando a gente fala disso, não tem como não negarmos que Maria tem, sim, um papel central na redenção do povo de Deus. E esse é o questionamento dos padres mais ortodoxos que têm questionado o Papa, porque eles têm falado, não, realmente, o título de corredentora é lícito de ser usado. Ela é medianeira das graças de Deus. E tem sido ali um motivo de embate, né? Mostrando que a igreja não é tão una, né? Tão cheia de unidade como eles costumam dizer.
Inclusive, esse padre falou, outros papas usavam o título de corredentora, e realmente utilizavam, porque no catecismo dá essa ideia. Ela participa da redenção do povo de Deus. E, gente, para finalizar a aula, então, brevemente, a Igreja Católica Romana, a partir do que a gente viu na aula de 2 semanas atrás, do pastor Leonardo, e a aula de hoje, ela se enquadra como uma seita. Primeira questão, a questão da autoridade, vimos? Elas têm outras fontes de autoridade, senão a palavra de Deus. Eles olham para a tradição e creem que na tradição há revelação da parte de Deus. O magistério é aquele que faz essa seleção e muitas vezes força o texto bíblico para afirmar os seus dogmas. Além disso, eles ensinam a salvação pelas obras. A gente viu hoje que a fé é vista como necessária, mas não suficiente. A pessoa deve buscar as obras de piedade para cooperar com essa salvação e deve buscar os sacramentos da igreja como um meio para obter perdão de pecados e obter então a salvação. Eles são exclusivistas em relação à salvação? Sim, gente, eu creio que sim, é um sim e não. Assim, eles falam que quem rejeita a Igreja Católica está condenado. Então, para mim, isso já é um exclusivismo. Eles vão crer que alguém fora da Igreja Católica pode ser salvo? Sim, mas somente por ignorância. Se não conhece a Igreja Católica. Se conhece a Igreja Católica, conhece a necessidade de fazer parte dela e rejeita, são então mortos, não encontram a vida eterna, recebem juízo. Fazem releituras distorcidas de doutrinas centrais, foi o que a gente mais viu, né? Nem vou repetir, tanta coisa que a gente viu aqui. Eles diminuem a pessoa de Cristo, com certeza. A obra da salvação já não é mais somente por meio de Jesus. A soberania e aquele que dispensa as graças não é o próprio Cristo, mas é a igreja. Além disso, ele não é o mediador, o único mediador, aquele que sustenta nossas orações, aquele que intercede pelo povo de Deus, aquele que está lá diante do Pai, labutando em nosso favor. Mas isso é compartilhado, né, com o panteão de santos que eles colocam à frente de Cristo. Então, com certeza, a pessoa de Cristo é diminuída no meio da igreja romana. André? Exato, o André falando, né, que uma amiga dele católica não acreditava que Jesus ia voltar, que Jesus veio, já entregou a capacidade para o homem, e ele vai viver, e fim, né? Isso demonstra muito do que é o catolicismo popular brasileiro, né? Uma falta de conhecimento bíblico, porque não há uma ênfase na leitura das Escrituras, no aprendizado das Escrituras. Se ela lesse, ela ia ver a ênfase da volta de Jesus. E a gente vê também uma fraqueza nos ensinos, né? Eu mesmo, gente, eu fui alguém que nasci na Igreja Católica, fui lá batizado, passei pela crisma, né, que é a confirmação, que eu conheci Jesus com 22 anos. E eu crismei sabendo pouco ou quase nada sobre Jesus. Então, infelizmente, há pouco ensino. A igreja romana crê sim na volta de Cristo. Mas, às vezes, tudo isso se perde em meio aos outros assuntos, né? É enfatizado vida de santos, é enfatizado relacionamento com santos, as devoções, e aí o ensino sobre Cristo, sobre o Evangelho, é ali, ó, escanteado. Rogério? Para julgar.
Aí ele creu, né? Mas é interessante que na liturgia católica tem, né, a leitura do credo, tem várias falas ali que são referências ao evangelho, e eu me lembro que eu participava da missa, mas eu não entendia, né? Porque às vezes falta até a explicação daquilo que é dito dentro do contexto da missa. É falado lá sobre o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e aí muitas vezes os fiéis repetem isso, mas sem ter o devido conhecimento do que quer dizer isso. E óbvio, né? A triste realidade é que se eles procurarem o padre para entender isso, o que vai ser apresentado também é uma doutrina completamente distorcida do que é a realidade do evangelho puro e simples que é apresentado nas escrituras para nós, né? Ledilca? Proibiu. Sim. Tem irmão da igreja que viu o erro na Bíblia quando estava no catolicismo, viu o erro na Bíblia e foi convidado a ir embora da igreja. Foi convidado a ir embora da igreja, ele estava compartilhando, o padre falou, olha, você está comparando a igreja com a Bíblia, melhor que você vá embora, que uma laranja podre vai contaminar todo o resto, né? E já vi também padre comparando a Bíblia com uma faca, falando, olha, se você manusear ela, você vai machucar, então você tem que pedir ajuda para sua mãe, que é a igreja, para ela pegar na tua mão, para manusear essa faca. São coisas que a gente vê em comum aí. E, gente, chamar o Léo.